Olá, eu sou o pastor Robson e tenho aqui um tema muito importante a tratar com vocês. No livro de Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 24, o Senhor Jesus disse o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então é sobre esse tema, é sobre esse assunto que eu vim tratar nesse vídeo. Eu já gostaria de deixar claro o seguinte: eu, como pastor, e ninguém nesse mundo, nós não temos a condição de dizer que essa ou aquela pessoa não vai entrar no reino de Deus. Apenas a Deus compete julgar. Ele é juiz, nós não somos, tá? Nós não temos essa condição de dizer se essa pessoa vai entrar no reino de Deus ou não, tá bom? A Deus compete isso, dizer essa vai entrar, essa não, tá bom? Ele é o justo juiz e nós não temos essa condição, ok? Pastor, mas essa palavra, ela deixa claro, palavras de Jesus, de que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então quer dizer que a dificuldade é muito grande e talvez é quase impossível de um rico entrar no reino de Deus. E por essa razão eu resolvi gravar esse vídeo, porque a Bíblia, ela traz algumas passagens que tratam a respeito desse assunto e nós vamos aqui tratar de algumas dessas passagens para a gente entender qual é a vontade de Deus a respeito desse tema, tá bom? Preste atenção. Se nós estudarmos a passagem de Jesus aqui por esse mundo, nós vamos chegar à seguinte conclusão de que ele se preocupava e se preocupava muito com a necessidade das pessoas. Jesus ele veio aqui numa época não muito diferente da época dos dias de hoje, mas na época em que ele passou por aqui, a miséria era muito grande, a pobreza era muito grande, muitos mendigos na rua, muitas pessoas passando necessidade, viúvas, órfãos, que precisavam do amparo de muitas pessoas para poderem sobreviver, para poderem comer, para poderem se alimentar. Muitas pessoas pedindo esmolas na rua, muitas mulheres que se viram numa situação, não que justifique, é claro, mas muitas mulheres que entraram para o mundo da prostituição porque era a única forma delas terem com que sobreviver. Tá? Então, a miséria no tempo que Jesus passou por esse mundo era muito grande. E ele observava pessoas que tinham muitas condições financeiras, pessoas que muitas vezes eram donas de muitas propriedades, pessoas que muitas vezes eram ricas e não precisavam de toda aquela riqueza para sobreviver. Ele viu essas pessoas retendo toda essa riqueza para si, sem ajudar aqueles que precisam. Então, ao ver toda aquela miséria, toda aquela pobreza, pessoas sofrendo muitas vezes sem ter o que comer, e enquanto isso, outras pessoas tinham condições além do necessário para sobreviver bem, e essas pessoas não ajudavam aquelas que precisavam. Então a preocupação de Jesus era muito grande para que aqueles que tinham condições ajudassem aqueles que não tinham. No livro de Lucas, capítulo 3, as multidões iam até João Batista e perguntavam o seguinte: o que eu preciso fazer para ser salvo? E João dava muitas instruções, entre elas ele dava a seguinte: aqueles que têm 2 túnicas, repartam com aquele que não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo, reparta. Isso você pode acompanhar no livro de Lucas, capítulo de número 3, versículo 10 e 11. Túnica naquela época era um vestuário
uma roupa que eles geralmente usavam naquela época. Era como se fosse um vestido grande que homens usavam. Então, as multidões chegavam até João, perguntavam o que eles deviam fazer para ser salvos, e entre as instruções que João dava para elas, ele ensinava a elas serem generosas. Se você tem roupa sobrando, doe as que você não precisa para quem precisa. Se você tem comida de sobra, doe também para aqueles que não têm comida. Ou seja, reparta, compartilhe, seja generoso, principalmente com aqueles que não têm, principalmente com aqueles que precisam, que necessitam. Ok? Isso é fazer a vontade de Deus. João Batista foi o profeta que antecedeu a vinda de Jesus, que preparou o caminho para a vinda de Jesus. Né? Então, entre os ensinamentos que ele passava para as pessoas que desejavam receber a salvação de Deus, um dos ensinamentos era esse, de você compartilhar. Se você tem, doe para quem não tem. Compartilhe. Se você tem roupa de sobra, muitas vezes nem está usando muitas roupas, doe as que você não usa para aqueles que precisam, da mesma forma comida e assim por diante. Tá? Isso é praticar a palavra de Deus, é fazer a vontade de Deus, é amar ao próximo, ok? No livro de Lucas, capítulo 6, o próprio Senhor Jesus dá uma instrução. Ele diz o seguinte: doem, deem, e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão, porque com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Tá bom? Então, o próprio Senhor Jesus, ele ensinava diversas vezes a sermos generosos, compartilharmos aquilo que nós temos com aqueles que necessitam, com aqueles que precisam. Mateus capítulo 5, versículo 42, Jesus disse o seguinte: deem a quem te pede e não volte as costas àquele que te deseja pedir algo emprestado. Tá bom? Então são diversas as passagens que Jesus ensina a sermos generosos, a compartilharmos aquilo que temos. Alguém pode dizer: mas eu não vejo na Bíblia Jesus ensinando a doarmos, a sermos generosos, a compartilharmos aquilo que temos. Como não? Como não? A Bíblia está repleta, principalmente os livros que tratam a respeito de Jesus. Muitos ensinamentos que Jesus dava ali entre a multidão, entre os seus discípulos, era justamente sobre esse tema: sermos generosos, ajudarmos aqueles que precisam, compartilharmos aquilo que nós temos, principalmente aqueles que têm muito. Inclusive a própria palavra diz o seguinte, que a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. No livro de Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 35, diz o seguinte: pois eu tive fome e me deste de comer. Jesus, ele dizendo ali entre os seus discípulos. E então perguntam para ele: mas Senhor, quando foi que o Senhor teve fome e a gente não te deu de comer? E aí Jesus, ele diz: olha, quando vocês fizeram isso às outras pessoas, aqueles que precisam, era como se vocês estivessem fazendo a mim. Né? Então, quando a gente alimenta alguém, quando a gente compartilha com a pessoa que necessita, com uma pessoa que precisa, é como se a gente estivesse fazendo para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só a importância. E tem mais palavras, tem mais trechos que tratam a respeito dessa necessidade de nós ajudarmos aqueles que precisam. Certa vez, Zaqueu, ele recebeu Jesus na casa dele, e em determinado momento ali da conversa com Jesus, ele diz o seguinte: resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa eu tenho roubado, fraudado, se alguém eu tenho fraudado, eu restituo 4 vezes mais. Mas eu queria dar um destaque ao que Zaqueu disse logo no início: resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Zaqueu, ele não disse isso por acaso. Ele estava
com a presença de Jesus na casa dele, e ali Jesus estava falando, Jesus estava ensinando, e ele não falou isso por acaso, porque ele sabia sobre os ensinamentos de Jesus, sobre as palavras de Jesus. Então, ao receber os ensinamentos de Jesus, ele resolve dar metade da riqueza dele aos pobres, ou seja, aos necessitados, aqueles que precisam. Com certeza, ele chegou à seguinte conclusão: eu não preciso disso tudo para viver. Eu vou colocar em prática aquilo que Jesus está ensinando. Eu vou compartilhar aquilo que eu tenho de sobra, muito, com aqueles que precisam. E eu vou dar metade do que eu tenho. Zaqueu era um homem riquíssimo. Era um homem muito rico naquela época. Ele tinha muito, muito, que ele não precisava de tudo aquilo para viver e viver bem. E ele resolveu dar metade dos bens dele aos pobres. Acredito eu que ele deve ter continuado muito bem de vida, mesmo dando metade dos bens dele aos pobres. E olha só o quanto que isso foi importante, isso que Zaqueu ele fez. Não foi à toa que Jesus ele disse o seguinte, quando Zaqueu tomou essa atitude de dar metade dos bens dele aos pobres e de restituir aquilo que ele tinha roubado. Jesus ele disse o seguinte: hoje a salvação chegou a essa casa. Então, quando Zaqueu tomou aquela atitude, Jesus ele viu o arrependimento, Jesus viu que ele realmente estava colocando em prática aquilo que ele estava ensinando, ajudar aqueles que precisam, os necessitados, os pobres. E Jesus disse: hoje a salvação veio a essa casa. Hoje a salvação chegou à vida de Zaqueu. Tá bom? Então olha a importância disso. No livro de Lucas, capítulo de número 16, Jesus ele conta a história de um rico e de um mendigo chamado Lázaro. Enquanto o rico vivia no luxo, na ostentação, do lado de fora da casa dele, talvez da mansão, havia um necessitado, havia um mendigo precisando comer, precisando vestir, precisando de amparo, precisando de ajuda. Enquanto isso, o rico não fez nada para ajudá-lo. A Bíblia não menciona em nenhum momento aquele rico fez alguma coisa para ajudar aquele mendigo, aquele necessitado. E eu queria deixar claro uma coisa. Essa história que Jesus conta não é por acaso. Essa história desse rico e desse mendigo reproduz, reflete, retrata exatamente a realidade de hoje, muito mais ainda nos tempos de hoje. Jesus continua a história dizendo que o rico foi para o inferno e o mendigo foi em direção ao reino de Deus. E mais uma vez, Jesus não estava contando essa história por acaso. Enquanto aquele necessitado, aquele mendigo, precisava de ajuda, precisava ser amparado, precisava de auxílio, de alguém que estendesse a mão para ele, dando alimento, dando talvez roupa, dando talvez uma moradia. Aquele rico estava no conforto da mansão, talvez da mansão dele, da casa dele, vivendo no luxo, na ostentação, nas regalias, e não se importava para aquele mendigo, não se importava para aquele necessitado. E mais uma vez, essa história que Jesus ele conta reproduz exatamente a realidade dos dias de hoje. Quantos ricos que poderiam muito bem ajudar tantas e tantas pessoas, dando talvez alimento, dando roupa, e muitos que têm condições até de dar moradia, exatamente, moradia para tantas e tantas pessoas que não têm até mesmo onde morar, e muitos ricos com muita condição financeira poderiam ajudar com uma moradia tantas pessoas e não fazem nada, ok? Certa vez Jesus disse: a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Lucas 12:48. Quanto mais você tem, maior é a sua responsabilidade
de ajudar aqueles que precisam. Ah, pastor, mas hoje a responsabilidade é do governo de fazer esse trabalho social. Inclusive, pagamos impostos para isso. Mas vem cá, você concorda comigo que o governo não ajuda todas as pessoas? E quando ajuda, não ajuda de forma eficiente? Você concorda comigo em relação a isso? Até porque, se você andar aqui por São Paulo, a cidade mais rica do país, quantas e quantas pessoas você vai ver morando nas ruas? Quantas e quantas crianças, mulheres, homens pedindo dinheiro nos faróis? Será que essas pessoas têm prazer de pedir dinheiro no farol? Ou pedem porque realmente estão precisando? Então, a miséria, a pobreza, ela é muito grande e compete a responsabilidade, de acordo com a Bíblia, de ajudar essas pessoas é daqueles que têm condições de fazer isso. Em pleno 2022, existem muitos países no mundo onde pessoas morrem de fome, exatamente. E eu digo a vocês o seguinte: se alguns bilionários desse mundo, nem precisa todos, se alguns se mobilizassem para erradicar, para acabar com a fome no mundo, eles conseguiriam acabar rapidamente. Mas por que não fazem isso? É porque não têm vontade, não têm disposição de fazer isso. É igual a história que Jesus conta do rico e do mendigo. O rico não tinha vontade de ajudar o mendigo necessitado, não tinha disposição. Então, hoje, nós vemos a mesma realidade, a mesma coisa. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos os discípulos de Jesus, nós vemos os apóstolos ensinando para as pessoas a compartilharem, a doarem seus bens, parte de seus bens, para ajudar aqueles que precisam. E a Bíblia diz que por causa disso, por causa dessa generosidade, não havia nenhum necessitado entre eles. Olha só a importância disso, desse ensinamento que Jesus veio trazer. O ensinamento de você que tem condições ajudar aqueles que não têm. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para uma pessoa viver bem, ela precisa de 10 milhões de reais, de 20 milhões, de 30, de 50? Negativo. Negativo. Com muito menos você consegue viver bem nesse mundo. Certa vez o apóstolo Paulo ele disse: tendo sustento e com que vestir, estejamos contentes com isso. 1 Timóteo 6,8. Se você tiver o básico para viver, o simples, já esteja satisfeito com isso. Uma casa, uma fonte de renda, roupa, comida. Se você tiver o básico, o simples, já esteja satisfeito com isso. Para que uma mansão de 20 milhões, uma mansão de 10 milhões? Para que andar num carro de 2 milhões de reais? Se você tem o Espírito Santo na sua vida, você já tem a maior riqueza de todas. Se você tem a presença de Deus em você, você já tem tudo, tudo de mais precioso no universo inteiro. E você não precisa morar numa casa de 20 milhões para te satisfazer, numa mansão, andar num carro de 2 milhões. Para que isso? Para que isso? Se você é muito rico, concentre-se em compartilhar sua riqueza com aqueles que precisam. Isso é fazer a vontade de Deus e amar o seu próximo. E eu finalizo aqui com a seguinte frase de Jesus, Mateus capítulo 26, versículo 16. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pense nisso.